Muito bem. Bem-vindos a este novo encontro de perguntas e respostas. Hoje vamos responder à pergunta da Nilsa, a qual Nilsa perguntou se houvesse alguma coisa sobre a vida depois da morte. De fato, nós temos vários cadernos que falam da vida depois da morte. Temos o caderno Memória das Vidas Passadas e a sua técnica, ou seja, como se lembrar das vidas passadas. Temos vários cadernos, alguns sobre a mediunidade, alguns sobre vários tópicos. Mas há mais do que um caderno, um livro especial, um livro de Tommaso Palamidesi, que nós traduzimos ano passado e que também estudamos um pouco, um ano passado, acho eu, e que chama-se mesmo o Livro Cristão dos Mortos. Este é um livro que Tommaso Palamidesi, vamos dizer, escreveu. Foi o trabalho de mais de 35, 40 anos de pesquisas no assunto. Portanto, é um trabalho muito poderoso, muito interessante, que essencialmente está dividido em várias sessões. Temos uma sessão histórica. Por quê? Porque o Livro Cristão dos Mortos quer se inserir numa linha de livros de várias religiões. Não sei se vocês já conhecem ou ouviram falar do livro. Este, por exemplo, é o livro egípcio dos mortos. Okay? Ou seja, a viagem da alma na concepção egípcia. A alma, depois da morte, devia fazer uma viagem através de um mundo cheio de armadilhas. E, portanto, armadilhas que, essencialmente, ela devia como ultrapassar através de uma formulação mágica. Ou seja, todo este livro, estes são é do papiro de Turim. Todo este livro são essencialmente invocações mágicas. Por quê? Porque a alma devia se transformar para passar as várias armadilhas e chegar ao ponto final onde havia, como se diz, a medida do coração. Estes são os rituais necessários para que a alma, na concepção egípcia, a alma depois da morte não é que fosse desperta como está desperta neste estado de consciência. Era preciso despertar os sentidos interiores, algo que é similar aos chakras da nossa tradição, os sentidos interiores, para que ela pudesse se relacionar com o mundo do além. E haviam várias provas, várias armadilhas nesta viagem para chegar à medida do coração, à medida final onde a alma estava julgada, se tivesse respeitado as leis morais, se estava justificada em frente ao Tribunal de Deus. Este era o assunto. Se estava justificada, de fato, ela podia se unir, vamos dizer, identificar ao princípio solar, que é Ra-Arakte. Este é um livro essencialmente mágico, ou seja, várias fórmulas para ajudar a alma na viagem do além. Mas também há um livro, que é o Livro Tibetano dos Mortos, que é um livro, este mais ou menos é do segundo milênio antes de Cristo. As datações, ou seja, as datações são vagas porque algo de similar já encontra-se nas doutrinas
de Menfi che remonta perlomeno sì, terceiro milênio, vamos dizer 2500 anos antes de Cristo, ok? Mas este livro tibetano dos mortos é muito mais recente, este é depois de Cristo, do século XV, e do século XV no Tibete, essencialmente desenvolve uma doutrina que na verdade era muito mais antiga, mas sempre depois de Cristo. A doutrina, este livro, o livro tibetano dos mortos, é um livro que a tradição quer que seja escrito por Padmasambhava. Padmasambhava é o guru fundamental da tradição tibetana. E este livro descreve a viagem da alma depois da morte e é similar por alguns aspectos ao livro egípcio dos mortos, no sentido que as imagens no além são imagens oníricas que são entendidas nesta situação, no livro tibetano dos mortos, como projeções da ilusões da alma que ainda não está purificada suficientemente para ver a clara luz da sabedoria, da sua consciência. Então, aqui no livro tibetano dos mortos há várias sugestões que a alma deve memorizar, que o morente deve memorizar, mas que também podem ser sugeridas, sugestões que um guia pode dizer às almas através de alguns rituais. Mas voltamos ao livro Cristão dos Mortos. O livro Cristão dos Mortos fala mais ou menos do mesmo assunto, mas de um aspecto essencialmente cristão. Okay? Este livro, como eu dizia, é o resultado de uma pesquisa que durou por mais de 35 ou 40 anos de Tommaso Calamidesi e está dividida essencialmente em três seções. Uma parte histórica, ok? Uma parte histórica onde fala-se dos livros dos mortos, egípcio, tibetano, também dos livros dos mortos cristãos. Por exemplo, a Ars Moriendi, ok? Havia livros similares a estes que mais ou menos são datados na mesma altura, século XV, para ajudar as pessoas a enfrentar este momento, que é um dos momentos mais delicados da vida, que é a morte. Depois tem uma parte essencialmente experiencial, vamos dizer, uma parte histórica e experiencial, onde ele descreve também as suas experiências, os seus casos. Ele teve alguns casos onde teve por algumas mortes especiais. Ele fala aqui da morte do pai, da morte de um amigo e discípulo, que são todas descritas aqui. E também depois há uma secção teórica que explica o que ele experienciou na prática, porque a prática sozinha deve ser encaixada a teoria deve como explicar os acontecimentos práticos, ok? Que acontece. E depois há toda uma parte ritual, ou seja, o que fazer efetivamente para ajudar as almas no além. Sugestões, porque há alguns dias especiais onde o destino da alma ainda não está decidido, ou seja, onde ainda é possível direcionar a vida da alma no além. Mas, é claro, há alguns momentos, por exemplo, algumas fases da nossa vida onde as direções que nós escolhemos depois determinam o percurso da nossa vida. Também no além há alguns dias iniciais, essencialmente 49 dias, onde o destino da alma depende da... é muito sensível do que acontece neste período.
Hum, Nós podemos analisar, aprofundar tudo, ou seja, a parte histórica, se vocês querem, a parte teórica, ou também a parte prática, o ritual. Tudo isto depende claramente da o que é que precisa de um pouco de tempo, portanto, talvez ano próximo, no inverno, vamos aprofundar estes assuntos mais nos pormenores. O que nós podemos ver agora, por exemplo, são alguns aspectos teóricos essenciais, um dos quais acho seja o mais importante é essencialmente aquele da cosmografia do além, ok? Porque uma dos ensinos que nós podemos aprender em ler este livro, como também, neste caso, no livro tibetano dos mortos, ok? É a doutrina. Essencialmente nós conhecemos esta doutrina na forma oriental, ou seja, do Sansara. Mas, na verdade, antes de ser... antes não diria, mas além de ser uma doutrina oriental, também é uma doutrina ocidental cristã, que encontra-se na carta de Tiago, e que fala da roda enfocada da existência. Esta doutrina essencialmente foi a doutrina revelada a Buda. Buda teve três iluminações. Quando teve a iluminação, enquanto ele estava a meditar no árvore do Bodhi, não? Esteve 3 dias a meditar, e cada deste dia ele teve uma revelação. No primeiro dia, ele compreendeu essencialmente a roda da existência, o Bhava Chakra, ok? A roda da existência, ele compreendeu que essencialmente todo mundo, toda a existência que acontece aqui na Terra, está como envenenada. Está envenenada por, podemos dizer, 3 venenos fundamentais, que são a cobiça, a ignorância e o ódio. A cobiça, ou seja, um desejo, a ganhança, um desejo de possuir coisas. E, claramente, tendo este desejo, ou possuir coisas fora de nós, depois torna-nos escravos das coisas que possuímos. O ódio, ou seja, uma infecção no amor, que é um amor egoístico que torna-se ódio. E a ignorância, ou seja, uma infecção na sapiência, na sabedoria. A ignorância em si mesma também está relacionada com o sono das consciências. Por quê? Porque o sono não é outra coisa que a ignorância de si mesmo, do seu mesmo ser. Ok? Então, tudo o que existe, ele compreendeu que o mundo nos oferece uma possibilidade de evolução. Ou seja, o mundo com o seu ciclo contínuo nos permite de nos inserir e oferece-nos uma ocasião, múltiplas ocasiões de evolução. Ou seja, nós podemos ver que cada ano, por exemplo, as plantas crescem, depois os frutos amadurecem, depois a planta cai de pé e depois recomeça novamente, cada ano. Okay? Tem um ciclo. E cada ano parece como igual.
cada ano a erva cresce. E a mesma coisa acontece cada dia. Cada dia o sol nasce, depois morre, depois nasce, depois morre. Estes ciclos temporais são essencialmente por alguns reinos da natureza, como o reino vegetal, o reino mineral, são essencialmente iguais. Ok? Não há há uma evolução, claramente, mas não há uma evolução em tempos que sejam comparáveis com a nossa vida. Ok? Nestes ciclos, ou seja, nestas rodas temporais, insere-se a consciência dos homens. Ok? Os homens, e também parcialmente dos animais, inserem-se e possuem, portanto, inserem-se neste ciclo e, portanto, possuem uma possibilidade de evolução. No caso, por exemplo, da história humana, a história humana possui uma direção linear por aquela que nós conhecemos, ok? Por os 5.000, 6.000 anos que nós conhecemos, possui uma direção linear, como também a nossa vida, neste momento, no que aparece é algo de linear, que depois torna-se ser a tangente, na verdade, de um círculo. Mas o ponto qual é? Neste círculo contínuo, insere-se a possibilidade de uma evolução. Ou seja, a consciência que está infectada por estes três, chamam-se os venenos da consciência. A ganhança, a cobiça, o ódio e a ignorância, devem como ser substituídos pelos três antídotos. Ok? Que são a potência, que é o oposto da ganância. Ok? O oposto da ganância. Se tu não possuir nada, estás livre. Portanto, é a potência, a sabedoria, que é oposta à ignorância, e o amor altruístico, que é oposto ao ódio. Os tibetanos representavam, dado que esta era uma doutrina revelada ao Buda, os tibetanos representavam como um galo, como se diz, um porco pela ganância e uma cobra. É uma cobra pelo ódio. Então, dependentemente da quanto estiverem envenenadas, as consciências de todos os seres que evoluem neste samsara, nesta roda existencial, pertencem a 6 diferentes reinos. O reino do Éden, ok? Que é o paraíso, essencialmente. Onde estão os anjos, podemos dizer, os deuses, as almas mais nobres, mais evoluídas, também o reino dos demônios. Depois há um reino humano, que é aquele onde nós estamos, essencialmente. Um reino dos seres famintos ou esfomeados. Depois temos um reino infernal ou purgatorial. E por fim, um reino animal. Então, o que acontece é que as consciências estão prisioneiras, presas destes venenos. Todas. Porque fora desta roda da existência, há depois o reino de Deus. Ok?
Portanto, uma consciência que não estivesse envenenada seria consciente do reino de Deus. Este é um ponto fundamental. Estes são efetivamente lugares cósmicos, estados de consciências, mundos suprassensíveis, mas essencialmente podem ser também estados de consciência, dos estados da vida usual. Por exemplo, embora nós estamos encarnados, nós podemos dizer que na Terra mesmo existem situações infernais, situações purgatoriais, situações edênicas. Okay? E muitas vezes não é também em lugares diferentes da Terra. Vocês podem pensar em cidades como São Paulo, podem pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa. Em cada cidade vocês podem encontrar situações onde a consciência encontra-se num estado edênico, ok? Um paraíso, e situações onde a consciência encontra-se num estado infernal. Também aqui em Portimão é a mesma coisa. Então são sim lugares cósmicos, estados do além, da consciência depois da morte, mas também estados, podem ser pensados também como estados da consciência em geral. E claramente cada um destes estados depende do grau de envenenamento da consciência. Por exemplo, o ódio, a soberbia, regula os demônios titânicos, por exemplo. Os seres famintos são os seres que na tradição budista eram representados com gargantas muito, muito estreitas. Por quê? Porque a comida não conseguia nunca chegar ao estômago. Representam os fantasmas, as pessoas que tiveram, as consciências que tiveram um apego muito, muito forte às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo, e no além, não podendo satisfazer o desejo, estão numa situação como de fame contínua. Há depois reinos infernais ou purgatoriais, que podem ser pensados como pesadelos onde a pessoa não consegue se despertar porque não tem a estrutura suficiente para se despertar, não tem os corpos necessários para se despertar. Ou sonhos belíssimos, como no caso do Éden. No caso do Éden, onde descrições desta situação, pessoas como um sonho belíssimo onde tudo tem ouro, lugares, estudo de filosofia, música, todas estas coisas, mas também sendo paradisíaca, as almas aqui são presas da ignorância de Deus e de si mesmo como realidades superiores. Portanto, eles adquiriram alguns créditos kármicos, portanto, encontram-se numa situação muito, muito linda, do ponto de vista, vamos dizer, de panorama, mas depois de ter esgotado os créditos, depois continuam a roda e encontra-se desta vez numa condição talvez humana, depois purgatorial. Por quê? Porque tudo que for nesta roda é uma única realidade que muda. Samsara quer dizer ciclo. Portanto, as almas aqui viajam continuativamente. Então, por que isto é importante? Porque de fato nós estamos encarnados no reino humano. Mas no momento em que acontece a morte, há a possibilidade de dissolver, dado que a morte é um dissolvente muito, muito forte, dissolve as ligações com o corpo, mas também as ligações da consciência com todos os apegos. Portanto, o momento da morte é o momento em que a alma pode
sair desta roda e entrar, se imergir no regno de Deus, no regno da luz. A luz que cada morente, no momento da morte, encontra. A clara luz increata, que é a luz de Deus, a luz de Cristo, em que cada morente pode se como fixar. Se não fizer isto, se não se fixar e sair ao dia da luz divina, ok? A saída na luz divina, se não acontecer isto, então a alma encarna-se novamente num destes reinos, um dos 6 reinos. E, por isto, este processo vai, geralmente dura alguns dias, geralmente mais ou menos uma semana, e aparece na alma do defunto algumas visões que, embora sejam todas geralmente subjetivas, mas em alguns aspectos são alguns tratos são característicos. Por exemplo, o tipo, como todos nós temos braços, temos pernas, temos também do ponto de vista anímico, todos nós temos alguns vícios, algumas virtudes, e portanto também alguns tratos, algumas imagens aparecem sempre as mesmas, algumas cores. E estas visões, estas ilusões, como lidar com isto, é o que está falado na última parte deste livro, do livro Cristão dos Mortos. Pronto, eu acho que essa foi uma introdução simples a este livro. Claramente seria bom ler o livro e depois talvez fazer algumas perguntas específicas sobre alguns aspectos do livro, então nós podemos com certeza aprofundar. Como eu dizia, este livro já foi traduzido em português, foi traduzido por Célia o ano passado, e, portanto vocês não têm desculpas, podem ler quanto quiseres, ok? Se lembram, se vocês tiverem outras perguntas, é só escrever no comentário do vídeo aqui ou no grupo de Facebook e nós vamos responder logo que pudermos. Ok? Então até a próxima. Tchau.